Será que pela primeira vez PC Oliveira vai dar uma dentro ou ele vai continuar sendo o passador de pano oficial da arbitragem brasileira? Vamos ver o que o Troca de Passes falou da expulsão absurda, né, de Gregory contra o Bahia, que acarretou aí na eliminação do Botafogo contra o Bahia na Copa do Brasil. Se você gosta do conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, vamos ao vídeo. Aqui Paulo César de Oliveira que vai conversar com a gente sobre os lances mais comentados aí da rodada em relação à arbitragem. Tudo bem, PC? Boa noite. Bem-vindo ao Troca de Passes. Boa noite, Diniz. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite para você também, Mansur, Alex e para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca. Vamos lá, naquela agilidade então para a gente começar a conversar sobre os lances. Vamos começar então ao jogo do Botafogo agora, né? Um lance também bastante controverso, bastante comentado aí nas redes sociais. O Botafogo reclama muito da expulsão do Gregory, né? No final do primeiro tempo, um soco que ele acertou no Arias. É isso. Vamos rodar a imagem aqui, né? Jogo captado pelo Rafael Clay. Eu quero chamar a atenção que a primeira ação do Gregory e do Santiares é absolutamente normal, aquela ação que ele usa com o braço. Se o impacto tivesse sido em função dessa primeira ação, a gente estaria aqui analisando de maneira diferente, que inclusive já teve outros lances aí que a gente debateu, discordou em relação ao impacto, que a gente tem falado muito. O que é um movimento que é para se equilibrar, o que é um movimento para se proteger e o que é um movimento adicional. E por essa imagem da frente a gente percebe que o primeiro movimento está ali, dentro de uma disputa, que é leal, que é normal, os dois subindo, usando o braço, mas na sequência tem uma ação adicional do Gregory, que atinge o rosto do Santiares, pega no olho ali, um pouquinho abaixo, inclusive já tem algumas imagens circulando por aí, né, mostrando a lesão embaixo do olho do Santiares. E aí, mesmo com o posicionamento do Rafael Clay, que está ali bem próximo, olha só, que ele só sinaliza e não toma uma posição, mas o VAR, com a imagem, com esse gesto adicional atingindo o rosto, não na primeira disputa, e sim na sequência, é sim passível de revisão. Mesmo que não tivesse atingido, seria caso de expulsão. Ótima observação, é a regra diz agredir ou tentar agredir o adversário. Porque muitas vezes você tenta fazer algo desse jeito e não pega, né? Porque muitas vezes você não tem muita coisa assim, né? Vou tirar a mão, que não é a agressão, né? A agressão ele tentou agredir, realmente, mas às vezes não acerta, né? Mas pegou. Pela proximidade ali, da maneira que atingiu ali o olho, né? E um detalhe que a gente sempre fala, a questão da cabeça, do rosto, você tem que analisar se o jogador está ali num movimento que é para se equilibrar, com uma posição natural, sem expandir o braço. Se fosse na primeira ação, ok, mas é na sequência, tem um movimento adicional. E é grave o suficiente para vermelho ou o amarelo resolveria? Grave o suficiente para vermelho, por ser um gesto adicional, atingindo o rosto do adversário, não numa disputa legal, normal, de se equilibrar ou de equilíbrio, e sim numa ação adicional, direta no rosto, pegando no olho, e sempre tem esse agravante, quando é no olho ainda, próximo do olho, tem um agravante pela ação. E aí a decisão do VAR, apesar da proximidade do Rafael Clay, que eu acho até que não tomou a decisão no primeiro momento, ele se aproximou, não sei se ele chegou a ver a lesão do Arias, e a partir daí teve a revisão, a gente vai saber com a divulgação do áudio, mas independentemente dessa aproximação e de ver a lesão, a gente sempre fala que não é só a causa, você tem que analisar a ação, não o efeito, mas a causa, a ação. É porque até se não acerta, eu tenho bom senso, beleza, eu acredito. É normal o torcedor do Botafogo, né? ficar. O Botafoguense está muito bravo, mas o movimento de agressão tem que ser evitado. De repente o árbitro, como no Brasil... mais, viu, Alex? Eu acho que esse é um lance para punição ao jogador, do próprio clube. É inadmissível num jogo mata-mata como esse. O Botafogo estava melhor do que o Bahia naquele momento. O cenário era favorável ao Botafogo e ele toma atitude daquela de tentar agredir, porque ele já tinha disputado. Aí ele vai dar tenta agredir o adversário, né? Acho que era um lance de punição ao jogador, não da CBF, nada, mas punição do clube interna ao jogador. Porque... O agravante é exatamente a sua colocação, Felipe. Não foi naquele primeiro momento da disputa, sim na ação adicional, que acaba atingindo o rosto do Santiares. E aí a intervenção do VAR foi correta e ele foi bem expulso. PC, obrigado pela presença aqui no Troca. Valeu. Até a próxima. Boa sequência para você. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a imagem então de como ficou o rosto do Arias, né? Ele fez um vídeo aí nas redes sociais, ele também, postou uma foto. E vocês vão ver como é que ficou o rosto do Arias aí depois desse soco, né? Esse tapa-soco que levou do jogador do Botafogo. Olha só. Aí ele, resumidamente, aí ele diz que não foi nada grave. Faz o Pix CBF no final aí, Pix, né? Da classificação do Bahia. Vamos falar então um pouco mais sobre esse jogo entre Bahia e Botafogo, né? É um jogo que se divide em duas partes, imagino eu, né, Alex? Porque até a expulsão o Botafogo era claramente o melhor time ali, estava um pouco melhor do que o Bahia, né? Tendo as melhores oportunidades e o jogo muda. O Botafogo até tem alguma chance no segundo tempo, mesmo com um a menos, mas depois acho que a questão física e o homem a menos começa a pesar para o Bahia crescer na parte final, né, Alex? Naturalmente, contra um time técnico, você pode perceber no primeiro tempo, e a gente fala, e todo mundo acho que lê dessa forma, com
forte, potente esse time do Botafogo e bem arrumado que está hoje, um nível de maturidade muito grande, e a expulsão naturalmente condiciona, você tem um cara menos para te ajudar nessa pressão para ocupar esse espaço. O Bahia fez muito bem de ocupar o espaço do Botafogo. Naturalmente, você também, quando está com um a menos, ou você toma a atitude de às vezes ir para cima, e normalmente você faz isso quando você está perdendo, mas quando você tem o placar ainda ali, você espera o tempo passar para ver como que vai se aconchegar as coisas. E até o gol que acaba tomando o Botafogo, ele não tem nada a ver, de certa forma, com a questão da expulsão, né? A marcação, ela demora praticamente para correr e acaba se tomando um gol da maneira que acabou sendo, mas o primeiro tempo foi de uma maneira, o Botafogo melhor, e a expulsão ajudou muito a questão do jogo, né? A condição de jogo do Bahia dentro da sua casa. E o Bahia foi premiado ali pela qualidade do Luciano Rodrigues, né, Mansur? Porque o passe do Everton Ribeiro saiu mascado. E a bola dá uma subida, né? E ele pega um chute muito feliz ali, né? Talvez o primeiro grande acerto dele desde a chegada, né? Ele perde 2 gols incríveis. O primeiro jogo eu já tinha perdido, hoje ele entra, tem uma boa oportunidade, tecnicamente não consegue finalizar bem, realizar bem a finalização. E é talvez o primeiro grande acerto dele. Tá aí o lance do gol que teve impedimento. Isso. O que seria o gol do Botafogo. O do Ponte. Para mim, o Botafogo tinha, antes da expulsão do Gregory, o Botafogo tinha um grande mérito, que era tirar o Bahia, não fazer o jogo ter a cara que o Bahia gosta que tenha nos jogos da Fonte Nova. O Botafogo pressionava bem o Bahia desde os primeiros passes, continha o jogo de aproximação do Bahia no meio campo, que no Rio de Janeiro, especialmente no primeiro tempo do Newton Santos, o Botafogo teve dificuldade de conter, de igualar o número de jogadores que o Bahia acumula em torno da bola. Hoje ele continha muito bem, o Bahia não conseguia se estabelecer com posse, acumular passes, começou a ficar impaciente, começou a tentar fazer o jogo andar mais rápido, fugir das características, porque o Botafogo conseguia dar ao jogo a cara que era mais interessante para ele e acumular lances em... Aí o lance do gol. Olha como a bola dá uma subida, né? Um passe de cima. Até porque o gramado não é tão bom também, né? Mas não é tão bom, não, é bem ruim. É bem ruim. Mas o Botafogo tinha as transições, as chegadas em velocidade, bem o Igor Jesus de costas para sustentar e fazer tanto o Almada quanto o Savarino receberem de frente para o último passe. Pareceu o Almada já dentro do sistema, jogando-se, né? Mais pro lado esquerdo, inclusive, hoje, do que como 10, o Savarino, um pouco mais por dentro, muitas vezes. Mas a questão é que todo esse cenário favorável ao Botafogo se desfaz um pouco com a expulsão. O início do segundo tempo, o Botafogo não volta mal. Não. Ainda tem as melhores oportunidades. Primeiros 15 minutos ali, o Botafogo vai melhor, tem as melhores chances. O Bahia não conseguia tirar tanto proveito, mas é o que você falou. Com o tempo que você vai enfrentando o 11 contra 10, até fisicamente você vai perdendo. Em algum momento o espaço vai surgir. E quando surgiu, o Bahia tem a qualidade técnica para aproveitar, acaba se classificando. Ainda não foi o melhor Bahia que a gente está acostumado a ver, né? O Botafogo, hoje, no 11 contra 11, para mim era melhor, iniciou o segundo tempo melhor, mas passa o Bahia com a qualidade técnica para resolver o jogo. Nem sempre, é curioso, mas se você for olhar biotipo, lógico, o time do Botafogo é muito forte, né? Caras mais altos, mais fortes, mesmo de tamanho e tudo, e isso também reflete em campo de alguma certa forma. E no jogo acabou refletindo assim, né? Sim. Se pegar o Jean Lucas, acho que do Bahia, mais no perfil dos jogadores do Botafogo, que é tudo certinho, com qualidade, com capacidade. Isso é uma escolha de elenco, uma formação de elenco, que em algum momento fez diferença, e até para você jogar com um a menos também, o Botafogo consegue ter uma equipe à altura para sustentar esse tipo de jogo. É por aí. O fato é que o Bahia agora tem uma competição a menos pela frente, né? Pode focar em Libertadores e em Campeonato Brasileiro, vai enfrentar... o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras na Libertadores e tem o Campeonato Brasileiro aberto, né? Está disputando o título, então o Botafogo se vira aí nessas duas competições que tem pela frente, né? Tem um descanso a mais para poder se concentrar. Esse promete ser espetacular, né? Palmeiras e Botafogo, né? Intervalo aqui no Troca de Passes, já a gente volta com a sequência do programa. Vamos mostrar as classificações do Galo e do Atlético Paranaense. Já a gente mostra para vocês. Ele não falha, ele nunca decepciona. O pior comentarista de arbitragem da TV brasileira como um todo, já que José Roberto Duarte não faz parte mais, né, dos quadros de comentaristas. Ele conseguiu ser o único cara que achou válida, achou justa, achou correta a expulsão do Gregory. Ele é a exceção que confirma a regra. É o passador de pano oficial da arbitragem lambona, da arbitragem cagada do Brasil. E a arbitragem vai lá e faz cagada, os árbitros vão faz cagada, ele vem com um paninho, limpando a cagada perante o grande público, perante a opinião pública. Ele é o pior, ou o melhor, né, de acordo com o interesse da Globo de passar pano para a arbitragem brasileira, ele é o melhor, ele é o funcionário do ano. Só que é ridículo o papel que esse sujeito se sujeita a fazer na TV brasileira. Ele está sempre passando pano para seus amiguinhos da arbitragem, que ele era árbitro até pouco tempo atrás, né? O irmão dele ainda é árbitro, então ele não pode falar mal da arbitragem, ele não pode concordar com esse sistema de difamação da arbitragem tão idônea, tão correta brasileira, né? Absurdo. O Gaciba falou mal, eu vou mostrar aqui o vídeo, eu fiz um vídeo já, postei ontem à noite, madrugada já, sobre a reação da ESPN e o do Gaciba, a expulsão. Gaciba desceu a lenha,
falou que foi errada, foi absurda, foi exagerada. Tem a Ruel, que também falou que foi errada a expulsão, vou mostrar pra vocês. Isso aí é inacreditável, cara. Ele não decepciona, é o pior. E sempre que a gente espera que ele vai fazer cagada, vai falar merda, desculpa o termo, vai falar besteira, ele vem e fala. Ele é com certeza o pior que nós temos. Parabéns, ó. Parabéns pra você. Vamos ver aí o que o Gaciba falou nesse lance, já que pro PC foi a expulsão correta. Vamos ver o Gaciba. Um prazer muito grande estar falando com vocês. A expulsão do Gregore, para mim, ela é uma expulsão exagerada. Por que eu vou dizer que ela é exagerada? Em primeiro lugar, eu não consigo enxergar um erro claro e óbvio na jogada. Não vejo um lance de interpretação do VAR, né? Mesmo que tenha tido um contato no rosto, e eu acho que até teve um contato de raspão, e aí eu acho que é legal a gente entender o futebol como um todo e seus movimentos, né? Esse movimento do Gregore foi um movimento agressivo ou ele foi uma atitude que a gente pode até chamar de hostil? Por que é importante a gente colocar isso? Porque agredir o adversário, a partir do momento que eu tento dar um soco no adversário, eu quero agredir o rosto dele, eu quero machucá-lo, né? É a questão de cartão vermelho. Quando você coloca que eu joguei o braço para trás sem ter cuidado se eu poderia ou não atingir o rosto, se atingir, peguei de raspão e tal, a gente muda a graduação da punição. Para mim, assim, se o VAR me chamasse, se o Daniel Nobre Lins me chamasse e eu fosse o árbitro de campo, eu voltaria de dentro da área de revisão com tiro livre direto e cartão amarelo por atitude hostil. Eu não consigo ver uma atitude agressiva, uma conduta violenta do Gregore para a aplicação do cartão vermelho. Para mim, a decisão não foi correta da arbitragem, na minha interpretação e, obviamente, pelas imagens que eu observei. A partir do momento que você começa a ter que colocar em super slow motion para ver se teve contato ou não, fazer uma foto para ver se tocou ou não tocou no jogador, né? E o mais importante é analisar o movimento do atleta, se ele dá um soco ou se ele joga o braço para trás. Quantas vezes a gente já não viu atletas atingirem o rosto dos outros com o antebraço e o pessoal dizer, atingiu com o antebraço, não foi com a parte dura, não foi com o cotovelo, não teve movimento de gatilho, por isso deveria ser um cartão amarelo, né? Então, para mim, a interpretação é equivocada, eu utilizaria o cartão amarelo. Vamos ver também o que a Renata Ruel falou sobre esse lance. Nós temos aí a polêmica expulsão do Gregore do Botafogo por atingir o rosto do Arias do Bahia. A regra fala em jogo brusco grave quando você tem disputa de bola. Ambos sobem para cabecear a bola, tem uma disputa e a mão do Gregore ali passa raspando no rosto do Arias. Só que para ser jogo brusco grave tem que ter uso de força excessiva. E não tem uso de força excessiva. Para ser conduta violenta e ser uma expulsão, não pode ter disputa de bola e também tem que ter uso de força excessiva ou agir com brutalidade. Eu não vejo nada disso. Para mim, o lance, você considerando o amarelo, estaria de ótimo tamanho. E um ponto importante, o árbitro estava de frente para o lance, ele viu o lance, ele decidiu no campo de jogo e novamente nós temos uma intervenção equivocada do VAR no Brasil, em lance que não é dele. O VAR não tem que apitar jogo, o VAR tem que respeitar a decisão do campo de jogo quando não tem erro claro e óbvio, e não tem erro claro e óbvio ali no lance. Então você tem um erro do VAR novamente no Brasil, e aí o árbitro vai até o VAR e acaba mudando a sua decisão. Para mim, novamente, o VAR erra em definir um lance, em sugerir revisão aonde não há lance para expulsão, não há lance para vermelho. E aí uma expulsão equivocada para mim do Gregore. Então é isso, meus parabéns ao PC de Oliveira pelo prêmio de pior comentarista de arbitragem do Brasil, passador de pano oficial da CBF, do VAR e dos árbitros brasileiros que são horrorosos. E se você concorda comigo, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos quando tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo roubo, quer dizer, desculpa rapaz, ato falho, até o próximo vídeo.